Bom, meus amigos, um abraço a todos, muito boa noite. Nós estamos chegando aqui pela TV Nova Nordeste, mais uma vez, o programa Voz do Planalto no ar. Hoje eu vim visitar um amigo, uma figura bastante conhecida, não só no estado de Pernambuco, mas a gente sabe que no Brasil, porque é um empresário que investe muito na nossa região aqui do estado de Pernambuco, que é o Jorge Petribu. Nós viemos aqui no seu escritório e vamos conversar com ele sobre a usina Petribu, sobre essa indústria que marca o desenvolvimento do nosso estado de Pernambuco. Jorge, muito boa noite. Boa noite, Ramos Silva. É um prazer aqui estar lhe recebendo. A sua casa também, que você é daqui da região, então é bom estar aqui com pessoas amigas e parceiras aqui nossa. Eu diria, Jorge, aliás, nós conversávamos aqui em off, eu nasci aqui na usina Petribu. Essa história eu conto para os amigos, não é? Nasci aqui na usina Petribu, não é? Eu fui, inclusive, batizado, não é? Fui batizado na cidade de Paudalho, porque a usina Petribu pertencia a Paudalho. A usina Petribu pertencia a Paudalho, saiu de Paudalho para Lagoa do Itaenga com a criação do município de Lagoa do Itaenga. Exatamente. Não entendi por que os meus pais, na época, me batizaram em Paudalho e me levaram para Carpina, e lá eu fui registrado e me tornei, de fato e de direito, carpinense. Mas, olha, nosso intuito é mostrar exatamente a história da usina Petribu. Não é? Me fala aí, o engenho começou em 1729, o engenho Petribu. O engenho Petribu, nós não sabíamos o início dele e contratamos dois professores da Universidade Federal de Pernambuco, historiadores, que fizeram uma pesquisa procurando a origem da usina. E o documento mais antigo que ele encontrou de registros escritos foi de 1729. Pode ser que a usina seja mais antiga, mas como não tinha data escrita comprovada, então criou-se essa data de 1729, porque já haviam registros do nome da usina nessa época. Este ano, a Petribu completa exatamente 105 anos. Aliás, no dia próximo, 29 de setembro. Então, este ano completa 105 anos, né, que foi fundada, de fato, a usina. Porque em 1729 não era usina, era engenho de açúcar movido a animais. Então, era um engenho artesanal, que naquela época não existia máquina a vapor ainda. E em 1909, aí já foi na época do meu avô, ele transformou alguns engenhos que tinham movido animais em uma central, que era a usina Petribu, com máquina a vapor. Então transformou o engenho Petribu em usina em 1909. Então, como usina, como produção industrial, está fazendo 105 anos agora. Bom, nós estamos vendo aqui algumas fotografias e nós vamos mostrar para os nossos telespectadores. O amigo vai dizer quem é quem, não é? Esse primeiro aí? O primeiro era coronel da Guarda Nacional, da Guarda Imperial do Imperador Dom Pedro II, chamava-se Lourenço Cavalcante de Albuquerque. É meu tataravô. E ele era comandante aqui de toda a região de Paudalho e não morava na usina, mas não morava no engenho Petribu, mas o engenho Petribu pertencia a ele, entre outros engenhos que pertenciam a ele. Esse é o filho dele, que se chamava João Cavalcante de Petribu. Ele era, na época, aquele título. O pai dele era militar, mas ele tinha aquele título de capitão, mas era um título
mais assim, popular, não era um título oficial. Exato. O capitão João Cavalcante de Albuquerque, ele já morava aqui na usina, e na época engenho, e tinha outros engenhos, e depois dele veio o filho dele, João Cavalcante de Petribu, filho. Ele era também um coronel, João Cavalcante de Petribu, mas também não era militar, era coronel naquela época que se chamava... patente, né? Era uma patente popular, não era uma patente oficial. É um fato. E ele foi o responsável de transformar o engenho Petribu na usina Petribu em 1909. Olha, em 1909. Seu Paulo está na quarta foto. Aí meu pai, Paulo, o filho mais novo de João Cavalcante de Albuquerque. Meu pai já se chama Paulo Cavalcante de Petribu, porque meu avô, em 1911, ele trocou o nome de Cavalcante de Albuquerque para Cavalcante de Petribu, adotando o nome da usina Petribu. Da usina Petribu. Aqui, da sede, era engenho ainda ou já era usina? Não, aqui já era usina, já na época de papai, em 1967. Ali, 1935, mais antiga, mas ainda era usina. A usina foi feita em 1909. Por etapa. Esta aqui foi em 56, quando meu pai assumiu a usina. Ele assumiu em 1953, então já estava que ele comprou a parte dos irmãos e ficou proprietário sozinho. Essa aqui a gente já falou. Essa aqui é a mais antiga delas. Fotografia, acho que na época de 1920, 1922. E essa daqui? Essa daqui já foi na década de 70, uma época que já tinha feito uma destilaria nova, já tinha uma produção de álcool já maior, porque a produção de álcool da usina começou em 1917. 1917. Foi. Bom, a usina, quando completou 100 anos, lançou um livro. Aí foi quando o papai completou 80 anos, nós lançamos um livro sobre a trajetória dele. Foi uma homenagem a ele e conta um pouco da história dele. A gente está observando aqui, senhores e senhoras, exatamente o que está aqui no escritório do Jorge Petribu, não é? Enfim, fotografias, não é? E lembranças importantes da família Petribu. Inclusive a homenagem, né, Jorge? Vários certificados aí de diplomas e alguns... A maioria está aqui, tem outras salas, que são vários diplomas, no longo de 105 anos que recebeu muito prêmio, né? Imagina. Mas esse certidão aí, que é importante, que foi a certidão que já existia Petribu em 20 de novembro de 1729, tem do Tribunal de Justiça, tem medalha do Joaquim Nabuco da Assembleia Legislativa, tem de associações comerciais várias, tem do governo do estado a medalha Conde da Boa Vista, tem a medalha da Fundação Joaquim Nabuco, tem a outra da Assembleia Legislativa, medalha de Joaquim Nabuco, tem da Federação das Indústrias de Pernambuco. Exato. Tem da Assembleia Legislativa também outra medalha de ouro, a classe ouro, da usina Petribu. São vários prêmios que para a gente é importante e incentiva. Bom, gente, nós temos muito que conversar com o Jorge Petribu, exatamente sobre a usina, não é? A usina Petribu, sobre a economia aqui na nossa região. Aliás, nós sabemos que outras usinas aqui do nosso estado e até de outros estados do Nordeste estão fechando, gente. E vamos saber a opinião do nosso amigo Jorge Petribu. Tá combinado assim? Tá certo, mano. Nós vamos ao intervalo, então, até já. Bom, gente, nós voltamos com o nosso programa Voz do Planalto, aqui pela TV Nova Nordeste e aqui direto aqui do escritório de Jorge Petribu, na usina Petribu. Jorge, como é que você vê essa situação das usinas no nosso estado? Vamos falar do nosso estado de Pernambuco. O nosso estado é onde é
acho que mais grave a situação. Primeiro porque a gente tem um custo mais alto em função da topografia que nós temos diferenciada de quase todo o Brasil. Só existe topografia acidentada com cana no norte de Alagoas, em Pernambuco e em algum lugar de Minas Gerais, uma região de Minas. Então, essas regiões sofrem mais porque precisam de mais mão de obra para o seu cultivo da cana e o corte da cana. Então, como mão de obra hoje é uma coisa que pesa muito em todas as empresas, isso afeta mais a nossa região. Nós temos algumas vantagens por estar perto do porto, por ter um custo de logística menor, então algumas coisas compensam essa diferença, mas ainda não é suficiente para isso. Estamos pesquisando novas máquinas, novos sistemas de corte de cana, de cultivo de cana, usando mais máquinas do que o homem, e eu acredito que em termos de 5 ou no máximo 10 anos teremos aí uma solução mais mecanizada para a área, mas que não tem sido fácil, é um trabalho muito duro e que não tem um apoio como gostariam do governo e dos órgãos de pesquisa para tentar antecipar essa nossa realidade. E muitas usinas estão fechando mesmo, né? A gente já citou aqui em off, né? Mas usinas que fecham aí com a situação difícil que estão enfrentando. Então, desde 2008, que veio aquela crise financeira mundial, de lá para cá o setor não tem recuperado em termos de preços e tem tido boas safras, mas às vezes não tem preço. Quando tem tido alguma safra ruim, os preços ainda podem melhorar um pouco, mas tem sido assim muito, muito pesado. E praticamente depois do governo Lula, no governo Dilma, a situação apertou muito. Então, nos últimos 4 anos de governo Dilma, o setor tem passado muita dificuldade. Apesar de alguns incentivos do próprio governo federal, de uma subvenção que dá para o Nordeste, mas ainda é uma coisa muito tímida em relação à diferença de preço que nós temos hoje, em relação ao exemplo do último ano de governo Lula. O amigo disse em entrevista ao nosso jornal Voz do Planalto que a presidente Dilma deveria ser mãe do desenvolvimento e não a mãe dos pobres. Dá para explicar melhor isso para os nossos telespectadores? Eu até, isso aí foi falando da conjuntura, não do setor, a conjuntura nacional, e eu disse o seguinte, que eu acho que a gente não tem que se vangloriar de ser pobre, a gente tem que ser inconformado de ser pobre. Então, temos que trabalhar para tirar esse nome de pobre. Então, não adianta eu querer ser mãe de pobre, acontecia com o coronelismo no passado. Tinha aquele pessoal que eram submissos a ele e ele mantinha aquele povo com a mesada ou com a alimentação. Isso não ajuda ninguém. O que ajuda é tentar um desenvolvimento. E o desenvolvimento só consegue com uma coisa: educação. Então, eu acho que a educação é a chave do desenvolvimento. Então, se a gente tem hoje um Bolsa Família que é importante para a manutenção da população de mais baixa renda, isso teria que ter um prazo de validade. Então, uma geração, em 20 anos, você consegue que uma criança chegue na idade de trabalho produtiva. Então, se você der educação hoje, daqui a 20 anos, você praticamente erradica a pobreza. Porque se todo mundo tiver educação, você conseguir dar educação a 100% da população, 100% da população
em 20 anos, você não tem mais pobre, porque tendo educação, não tem pobre. Isso é o exemplo de vários países, inclusive que sofreram com a guerra, como a Coreia, países como Vietnã, que também veio de uma guerra que está se modificando agora, o Japão, que é um grande exemplo disso, e hoje a China, que investe em educação maciçamente. Então, eu acho que esse programa de mudar só muda com isso, com a educação. E educação em tempo integral. Não adianta educação meio expediente, porque precisamos, uma pessoa de mais baixa renda não tem o lazer, não tem o esporte. Então, ele precisa ter ocupado o dia todo, para não estar na periferia, vendo o crack, vendo a droga. Então, isso é importante. A educação, gente, é a base de tudo, não é? A base do desenvolvimento. Não é? Jorge Petribu, você afastou-se um pouco da administração da usina, dando inclusive oportunidade, não é? À família, aos seus filhos, aos sobrinhos. Dá para passar isso para a gente, como é que está funcionando hoje a usina Petribu? Tá, eu tinha um plano de, quando atingir meus 60 anos, deixar de estar no executivo e passar a me dedicar a uma causa social, um hospital, uma creche, um asilo, ou qualquer outra entidade que pudesse beneficiar aí a sociedade, principalmente a região que eu vivo, que aqui é a região de Lagoa de Itaenga, Carpina, Paudalho. Essa é a região mais querida, que tudo era uma área só e depois foram dividindo em vários municípios, mas tudo é uma região só. Então, isso era meu plano. Como eu fiz 58 anos, eu fiz dois anos de transição para, quando chegar aos 60 anos, fazer aí meu dever de casa. E eu estou sabendo que o amigo vai se dedicar ainda mais ao social, né? Tem projetos realmente bons, né, para o lado social. Temos ideias. E essas ideias podem ser concretizadas se tudo der certo. Primeiro, a gente tem a obrigação de tentar sobreviver o setor nessa crise que está tendo. Então, eu tenho que ter um foco em ajudar aí a nova administração em superar as dificuldades. Porque você veja que isso não é uma crise de Pernambuco, é uma crise nacional. Só nos últimos 3 ou 4 anos já fecharam mais de 60 usinas no Brasil. Então, é um contingente bastante expressivo. Isso, você colocar uma média de 2.000 pessoas, são 120 mil empregos perdidos direto, fora os indiretos no setor. E